O Café Aconchego, no coração dos jardins, em São Paulo, era um refúgio. O aroma de grãos recém-moídos se misturava ao cheiro suave da madeira dos móveis, criando uma atmosfera que prometia uma pausa da agitação da cidade. A iluminação baixa e quente dançava sobre as xícaras de porcelana e os sorrisos discretos dos funcionários. Contudo, naquela tarde, a paz do ambiente era quebrada pela energia tensa que emanava de uma mesa específica. Ali estava Éder Sevilla, um homem cuja presença parecia sugar o calor do lugar. Seu terno italiano era uma armadura, seu relógio de luxo, um escudo. Com um olhar gélido e uma expressão de tédio crônico, ele batucava os dedos na mesa, um gesto de impaciência que era uma ordem silenciosa para que o mundo se curvasse à sua vontade. Ele não estava ali para um café, mas para reafirmar seu domínio sobre qualquer espaço que ocupasse. A agitação da tarde servia de palco para o desastre iminente. Clara, uma garçonete jovem e ainda insegura em seus movimentos, aproximou-se da mesa de Éder com a bandeja em mãos, seu nervosismo amplificado pelo olhar cortante do magnata. Um esbarrão acidental de outro cliente, um desequilíbrio mínimo e o café quente derramou-se sobre a manga imaculada da camisa de Éder. A reação foi imediata e desproporcional. Ele se levantou de um salto, não com a dor da queimadura, mas com a fúria da ofensa. Sua voz, alta e carregada de desprezo, cortou o murmúrio do café como uma lâmina. Ele a chamou de incompetente, de um estorvo, ameaçando acabar com seu emprego com um simples telefonema. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara, paralisada pela humilhação pública, enquanto todos os outros clientes desviavam o olhar, cúmplices silenciosos daquela crueldade. Do outro lado do salão, Laura Mendes observava tudo. Seu uniforme era simples, idêntico ao de Clara, mas sua postura era diferente. Havia uma calma inabalável em seus olhos, uma força que não precisava de gritos para se impor. Ela se aproximou da mesa sem pressa, seus passos firmes e deliberados. Parou ao lado de Clara, colocando uma mão suave em seu ombro, um gesto de proteção silencioso. Com a voz serena, mas incisiva, ela se dirigiu a Éder. Ela não pediu desculpas em nome da colega, mas pediu respeito. Pediu que ele reconhecesse que acidentes acontecem e que sua riqueza não lhe dava o direito de desumanizar ninguém. Ultraje tomou conta do rosto de Éder. Ser confrontado por uma simples garçonete era um insulto que seu ego não podia suportar. Ele exigiu, com a voz carregada de veneno, falar com o dono imediatamente, certo de que a insolência daquela jovem seria punida. Foi então que um homem mais velho, de cabelos grisalhos e sorriso tranquilo, surgiu de trás do balcão. Era Ricardo Mendes, o dono do café, cuja presença sempre trazia uma sensação de calma. Éder preparou-se para descarregar sua fúria, mas Ricardo passou direto por ele. Ele caminhou até Laura, envolveu-a num abraço paternal e, olhando diretamente para Éder, quebrou o mundo daquele homem com uma frase simples. Este é Éder Sevilla, filha, e, senhor Sevilla, esta é Laura, minha filha e a futura dona de tudo isso que o senhor parece desprezar. O choque no rosto de Éder foi visível. A máscara de poder e arrogância rachou, revelando um homem publicamente diminuído, enganado por suas próprias suposições. Sua autoridade, a moeda mais valiosa de seu império, acabara de ser invalidada por aquela que ele tentou humilhar. É nessas horas que a gente vê o verdadeiro caráter de alguém, não é? Se histórias de coragem silenciosa como a de Laura também te inspiram, considere se inscrever no canal. É o seu apoio que nos permite continuar compartilhando esses relatos. A humilhação de Éder Sevilla não se dissolveu com o ar fresco da rua. Pelo contrário, ela se cristalizou dentro dele, transformando-se em um gelo cortante de pura fúria.
Enquanto seu motorista o conduzia de volta para a torre de vidro e aço que ele chamava de escritório, o mundo lá fora parecia um borrão insignificante. A imagem que se repetia em sua mente não era a do café derramado, mas a do olhar sereno e inabalável de Laura. Aquela garçonete, aquela filha do dono, não o havia temido. Ela o havia julgado e, em seu silêncio, o havia condenado. Para um homem que construiu seu império sobre a arte da intimidação, aquilo era uma afronta existencial. Ele não queria um pedido de desculpas. Ele queria aniquilação. Ele queria provar que o pequeno mundo de gentileza e dignidade dela era uma frágil casa de cartas, e ele seria o sopro que a derrubaria. A primeira investida foi digital, covarde e brutalmente eficaz. Naquela mesma noite, uma enxurrada de críticas negativas inundou as páginas do Café Aconchego. Eram relatos fabricados, detalhados, com uma precisão venenosa, falando de falta de higiene, de funcionários rudes, de preços abusivos. Fotos antigas do local eram manipuladas para parecerem sujas e decadentes. A pontuação perfeita do café, construída ao longo de anos de trabalho duro e dedicação, despencou em questão de horas. Éder orquestrou tudo de seu escritório no topo da cidade, observando os números caírem com uma satisfação fria e vazia. Cada estrela a menos era um pequeno pedaço de sua vingança se concretizando, uma forma de apagar a dignidade daquele lugar e, por extensão, a de Laura, transformando seu refúgio em um poço de desconfiança pública. No dia seguinte, o impacto foi sentido como um soco no estômago. O telefone do Café Aconchego, que normalmente não parava de tocar com novas reservas, permaneceu em um silêncio assustador. Laura e Ricardo viram as primeiras mesas vazias em um horário de pico, uma visão que parecia antinatural naquele ambiente sempre vibrante. Clientes fiéis ligavam, confusos, perguntando sobre as histórias terríveis que liam online. Laura respondia a cada um com a mesma calma que usara para enfrentar Éder, explicando a situação sem se vitimizar. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Ela sentia o peso daquele ataque não como um problema de negócios, mas como uma violação pessoal, uma tentativa de sujar a alma do lugar que seu pai construiu com tanto amor e suor. A guerra de Éder, no entanto, não se limitaria ao mundo virtual. Ele sabia que para destruir um negócio de verdade, era preciso cortar suas artérias. Usando sua vasta rede de contatos e sua reputação temida, ele começou a pressionar os fornecedores do Café Aconchego. O primeiro a ceder foi o pequeno produtor de grãos de café especiais, um parceiro de longa data. O homem ligou para Ricardo com a voz embargada, explicando que uma das maiores redes de hotéis da cidade, controlada por uma empresa de Éder, havia ameaçado cancelar um contrato milionário se ele continuasse a fornecer para o pequeno café. Foi um golpe devastador, pois aquele café era a assinatura do estabelecimento. Outros se seguiram, do padeiro artesanal ao fornecedor de laticínios, todos encurralados pela influência invisível e implacável do magnata. Mas algo inesperado começou a acontecer. A comunidade que frequentava o café, as pessoas que conheciam Ricardo e Laura, não apenas como donos, mas como vizinhos e amigos, perceberam a injustiça daquele ataque coordenado. Eles começaram a se organizar. Uma campanha de apoio surgiu espontaneamente nas redes sociais, com a hashtag "E somos todos aconchego". Clientes postavam fotos de suas visitas, escreviam depoimentos emocionados sobre a qualidade e o acolhimento do lugar e denunciavam a onda de críticas falsas. Eles enchiam o café nos horários de menor movimento de propósito, fazendo questão de mostrar que a lealdade deles não podia ser comprada ou intimidada. É incrível como a união de pessoas comuns pode ser a resposta mais forte contra a arrogância, não acha? Se você também acredita no poder da comunidade, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar contando histórias assim. Enquanto isso,
Éder se via cada vez mais consumido por essa batalha. A raiz de seu ódio era mais profunda do que a simples humilhação pública. Ele se lembrava de si mesmo aos 20 e poucos anos, um jovem empreendedor cheio de ideias e com uma fé ingênua nas pessoas. Ele tinha um sócio, um amigo que considerava um irmão. Juntos, construíram uma pequena startup do zero. No dia em que estavam prestes a fechar seu primeiro grande investimento, seu sócio desapareceu, levando consigo todo o capital da empresa e a propriedade intelectual do projeto. A traição o deixou quebrado, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Foi ali que ele jurou a si mesmo nunca mais ser o gentil, o confiante. Ele decidiu que o mundo era um campo de batalha, e a gentileza era a armadura dos tolos. Essa memória amarga alimentava sua obsessão por Laura. Ela era o fantasma de quem ele um dia fora, a personificação da fraqueza que ele havia extirpado de si mesmo com tanto custo. Ele esperava que seus ataques a fizessem chorar, implorar, se desesperar. Mas ao monitorar as redes sociais do café, ele via algo que o perturbava profundamente. Via fotos de Laura sorrindo ao lado de sua equipe, agradecendo o apoio da comunidade, preparando o café com grãos de um novo fornecedor menor que ela encontrara. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação tranquila. Sua resiliência não se encaixava na narrativa que ele havia criado para si mesmo, onde a força bruta sempre esmaga o espírito. Ela não estava quebrando. Pelo contrário, parecia se fortalecer. A pressão financeira, no entanto, era inegável. Numa noite, após fecharem o café, Ricardo sentou-se com a filha em uma das mesas vazias. O livro de contas aberto entre eles. Os números eram cruéis. As economias da família estavam se esgotando rapidamente para cobrir os custos e manter todos os funcionários empregados. Com a voz cansada, Ricardo ponderou em voz alta se não era hora de vender, de aceitar a derrota antes que perdessem tudo. Laura segurou a mão enrugada de seu pai, uma mão que havia servido milhares de xícaras de café ao longo de 30 anos. Ela olhou nos olhos dele e disse que aquilo não era apenas um negócio, era um legado. Era a prova de que era possível prosperar com respeito e bondade, e ela não permitiria que um homem amargurado provasse o contrário. A obsessão de Éder atingiu um novo patamar. Ele já não dormia direito, a imagem da resiliência de Laura o assombrando. Movido por um impulso que nem ele mesmo entendia, ele começou a passar de carro em frente ao café tarde da noite. Via as luzes acesas. A silhueta de Laura e Ricardo trabalhando, limpando, planejando. Ele esperava ver desolação, mas via união. Ele via uma força que seu dinheiro não conseguia tocar, uma riqueza que seu império não podia comprar. Aquela visão o corroía por dentro, forçando-o a questionar a fundação sobre a qual construiu sua vida inteira. Se ela estava certa, então ele esteve errado por mais de 20 anos. Às vezes, a força de uma pessoa nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas próprias feridas. É por momentos de reflexão como este que nos dedicamos a trazer novas histórias toda semana. E sua inscrição é o que torna isso possível. Determinado a dar o golpe final, Éder mergulhou em sua especialidade, o mercado imobiliário. Ele descobriu que o prédio onde o Café Aconchego operava pertencia a um fundo de investimentos com o qual ele tinha negócios. O contrato de aluguel de Ricardo estava prestes a ser renovado. Uma mera formalidade que nunca havia sido um problema. Com algumas ligações e uma oferta irrecusável, Éder comprou o imóvel. Ele não queria apenas pressioná-los. Ele queria o poder absoluto. Ele se tornaria o dono do chão que eles pisavam, o senhor de seu destino. A carta de notificação foi enviada por um mensageiro no dia seguinte, um documento frio e impessoal, informando sobre a mudança de proprietário e o término do contrato de locação em 30 dias. O envelope chegou em uma manhã chuvosa.
seu conteúdo caindo como uma sentença de morte sobre a mesa do pequeno escritório do café. Ricardo leu o documento, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele passou para Laura, que leu cada palavra com uma quietude gélida. Não era mais sobre críticas falsas ou fornecedores perdidos. Era sobre despejo. Era o fim. O silêncio que se instalou entre pai e filha era mais pesado do que qualquer grito. Todas as memórias construídas entre aquelas paredes, o primeiro dia de trabalho de Laura, os clientes que se tornaram família, o cheiro de café que era o cheiro de casa, tudo estava prestes a ser apagado por um ato de pura maldade. A derrota parecia, pela primeira vez, não apenas possível, mas inevitável. No entanto, quando Laura finalmente levantou o olhar do papel, não havia lágrimas em seus olhos. Havia fogo. Aquele ato final de crueldade não a quebrou. Pelo contrário, forjou sua dor em uma armadura de determinação. Ela olhou para o pai, cujo rosto estava cinzento de desespero, e sentiu uma clareza avassaladora. A luta havia mudado. Não se tratava mais de defender, mas de contra-atacar. Ela não sabia como, mas sabia que não se curvaria. Éder Sevilla queria provar que a gentileza era uma fraqueza, mas ele havia cometido um erro fatal. Ele havia subestimado a força de alguém que não tem nada a perder, exceto a própria dignidade. E por isso, Laura lutaria com cada fibra de seu ser, não por vingança, mas por justiça. A notificação de despejo não foi o fim, mas o gatilho. Laura passou os dias seguintes imersa em uma pesquisa frenética, vasculhando leis de inquilinato, brechas contratuais e o histórico de negócios de Éder Sevilla. Ela não procurava por um milagre, mas por uma arma. E ela a encontrou, enterrada nos registros públicos da Junta Comercial. Uma cláusula antiga, quase esquecida, na constituição de uma das primeiras empresas de Éder, que mais tarde se tornou a holding de seu império. A cláusula estipulava que qualquer aquisição imobiliária que resultasse no despejo de um inquilino comercial, com mais de 20 anos de contrato no mesmo local, exigia uma revisão por um conselho ético interno. Um resquício idealista dos tempos em que seu fundador ainda acreditava em algo. Era uma chance pequena, quase nula, mas era a única que ela tinha. Com a documentação em mãos, Laura solicitou uma reunião final com Éder. Para sua surpresa, ele aceitou, marcando-a no próprio café aconchego. Ele queria saborear sua vitória no campo de batalha. Chegou pontualmente, o terno impecável contrastando com o ambiente que ele se esforçara tanto para destruir. Sentou-se, o rosto uma máscara de triunfo contido, esperando que ela implorasse, que fizesse uma oferta ridícula pelo imóvel. Em vez disso, Laura colocou uma pasta sobre a mesa com um movimento calmo e deliberado. Dentro não havia propostas ou apelos, mas a cópia daquela cláusula esquecida e um pedido formal para a convocação do conselho. Ela não levantou a voz, não o acusou. Apenas apresentou os fatos, sua competência silenciosa sendo, mais uma vez, sua única arma. O rosto de Éder passou do triunfo à incredulidade e, em seguida, a uma fúria gelada. Ser pego em seu próprio jogo, por uma tecnicalidade que ele mesmo havia esquecido, era a humilhação final. Ele se levantou, a respiração pesada, o sangue pulsando em suas têmporas. Em um gesto de puro desdém, ele pegou um pequeno doce de nozes de um prato na mesa ao lado. Um novo item que um fornecedor local insistira que eles provassem. Ele o levou à boca com arrogância, como se para mostrar que até mesmo o alimento daquele lugar lhe pertencia. Foi então que seu mundo desabou. Sua garganta se fechou instantaneamente, o ar se recusando a entrar. Seus olhos se arregalaram em pânico, a mão agarrando o colarinho, enquanto um chiado terrível escapava de seus lábios. Ele cambaleou para trás, derrubando a cadeira, e caiu no chão com um baque surdo. O caos explodiu no salão. Clientes gritaram,
Ricardo correu para o lado do homem, sem entender o que acontecia. Mas em meio ao pânico, a mente de Laura funcionou com uma clareza assustadora. Ela viu a pele de Éder ficando azulada, os sinais inconfundíveis de um choque anafilático severo, a alergia a nozes. Enquanto todos estavam paralisados pelo horror, ela agiu. "Liguem para uma ambulância! Agora!" Sua voz cortou a confusão. Correu para trás do balcão, pegou o kit de primeiros socorros que ela mesma insistira em manter atualizado e tirou de dentro uma seringa de epinefrina. Ajoelhou-se ao lado do homem que tentara aniquilar seu mundo, rasgou a lateral da perna de sua calça caríssima e, com uma firmeza que não sabia possuir, aplicou a injeção que poderia salvar sua vida. Os paramédicos chegaram minutos depois, estabilizando-o e colocando-o na maca. Enquanto o levavam para fora, Éder começou a recuperar a consciência. Sua visão estava turva, os sons abafados pelo zumbido em seus ouvidos. A primeira imagem nítida que seu cérebro processou foi o rosto de Laura, inclinada sobre ele, a expressão não de vitória ou ódio, mas de uma preocupação exausta e genuína. Ele tentou formar uma palavra, um questionamento, mas sua garganta ainda doía. Ela pareceu entender. Com a mesma voz serena que usara para confrontá-lo semanas antes, a voz que se tornara a trilha sonora de sua obsessão, ela disse apenas 2 frases. "Descanse, você está seguro agora." Naquele instante, dentro da ambulância, Éder Sevilla sentiu algo que seu império de concreto e aço jamais poderia lhe dar. A percepção esmagadora de que a pessoa que ele mais se empenhou em destruir foi a única que lutou para mantê-lo vivo. A alta hospitalar não foi o fim de uma crise, mas o início de uma vida. Éder Sevilla, despido de sua armadura de arrogância e confrontado com a própria mortalidade, sentiu o peso de suas ações de uma forma que seu império financeiro jamais poderia mensurar. 2 semanas depois, ele retornou ao Café Aconchego, não como um conquistador, mas como um peregrino. O silêncio que caiu sobre o salão quando ele entrou era pesado, carregado de expectativa. Ele caminhou até Laura e Ricardo, seus olhos antes gélidos, agora exibiam uma vulnerabilidade incomum. Em frente a todos os funcionários e clientes, sua voz, antes uma arma de humilhação, falhou por um instante antes de se firmar para proferir o pedido de desculpas mais sincero de sua vida. Ele não apenas se desculpou pela dor que causou, mas agradeceu a Laura por lhe dar uma segunda chance, não apenas de viver, mas de ser diferente. As palavras, por mais genuínas que fossem, precisavam de alicerces. Éder sabia que a reparação exigia mais do que um discurso. Naquela mesma reunião, ele propôs algo que chocou a todos. Ele não queria comprar o café para destruí-lo, mas para investir nele, para se tornar um sócio minoritário guiado pela visão de Laura. Mais do que isso, ele anunciou a criação da Fundação Aconchego, uma organização financiada inteiramente por ele, dedicada a promover práticas de trabalho éticas e programas de bem-estar para funcionários no setor de serviços em todo o país. O objetivo era transformar a indústria que ele tanto desprezara, usando a filosofia do pequeno café como modelo. Não era um ato de caridade, mas um reconhecimento de que o verdadeiro valor não estava nos balanços financeiros, mas na dignidade humana que ele quase esmagou sob seus pés. Os anos seguintes foram uma prova de que a transformação de Éder era real. A parceria entre o magnata redimido e a jovem visionária se tornou uma força improvável e poderosa. Ele trouxe sua vasta experiência em gestão e escala, enquanto Laura garantia que a alma do negócio, o respeito e o acolhimento jamais fossem diluídos pelo crescimento. Juntos, eles expandiram o Café Aconchego, não apenas como uma rede de cafeterias, mas como um selo de qualidade humana. Cada nova filial
Era um centro de treinamento para as práticas da fundação, um lugar onde os funcionários eram vistos como o principal ativo. Éder encontrou em Laura não apenas uma parceira de negócios, mas uma mentora para a sua própria humanidade redescoberta, aprendendo que construir pontes era infinitamente mais gratificante do que erguer muros. 2 anos depois, na inauguração da 5ª filial do Café Aconchego, o ambiente era de celebração contagiante. Éder Sevilla circulava entre os convidados, não com a postura rígida de antes, mas com um sorriso genuíno que finalmente alcançava seus olhos. Ele observou um jovem garçom, claramente nervoso em seu primeiro dia, deixar uma xícara tremer perigosamente em uma bandeja. O antigo Éder teria fuzilado o rapaz com o olhar. O novo Éder se aproximou, colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro e disse em voz baixa: "Respire fundo. Você consegue. Todos nós começamos em algum lugar." O alívio no rosto do jovem foi a prova final da jornada daquele homem. Histórias como essa nos lembram que a verdadeira grandeza está na capacidade de mudar. Se você também acredita nisso, sua inscrição nos dá a força para continuar contando cada uma delas.